Avançando agora para a lição do domingo, que tem como título o contexto do encontro, nós vamos lembrar então que havia nos dias de Jesus duas rotas para os judeus circularem entre Galileia e Judeia e Galileia. E a lição começa, o capítulo 4 começa a nos dizer que houve ali uma situação, uma intriga, uma desavença. O verso 1 nos diz que o Senhor veio a saber que os fariseus estavam fomentando ali algum tipo de desentendimento entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus acerca de quem batizava mais. E Jesus, então, somado com outras circunstâncias, com uma situação já que se tornava hostil para ele na Judéia. Vamos lembrar que Jesus devia estar aí aproximadamente com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses desde o seu batismo. Então, com raras idas à Galileia, Jesus dedicou esse primeiro momento do seu ministério na Judéia. E é interessante lembrar que Mateus 10, 23, na orientação que Jesus deu para os discípulos quando foram enviados para a sua missão, ele disse, olha, se vos perseguirem num lugar, vocês vão para o outro. Jesus sentiu que a situação estava ficando crítica e ele se afasta, não por medo, não por covardia, porque ele tinha um foco maior, tinha uma missão em vista. E permanecer ali na Judéia poderia precipitar reações muito mais exasperadas da parte dos judeus fora do seu tempo. Então Jesus se afasta, ele vai para a Galileia. Ele poderia ir para a Galileia margeando o Jordão, passando ali no Vale do Jordão, subindo até as proximidades do Mar da Galileia e então entrando ali na região central da Galileia. Ou ele poderia ir pelo centro, passando pela Samaria. Esse trecho passando pela Samaria, encurtava a viagem em aproximadamente 50 quilômetros. Pensando em dias em que se andava a pé, 50 quilômetros era muita coisa, mas eu tenho a plena convicção de que Jesus elegeu esse caminho por Samaria, porque certamente ele já tinha em mente encontrar a mulher samaritana e levar a ela a água da vida que nós vamos considerar nesta lição. Então, esse é o contexto que fez Jesus sair da Judéia indo para a Galileia e chegando ali a esse poço, os discípulos saíram e deixaram Jesus ali sozinho e foram até a vila próxima ali de Sicar para comprar alimento. A Bíblia diz que era a hora sexta, supõe-se que isso refira-se ao meio-dia. Ellen White faz esse comentário e Jesus está ali cansado, viagem longa, com sede, com fome, com todas essas reações naturais de quem era verdadeiramente filho do homem, de quem era verdadeiramente humano. Então Jesus está ali e chega a mulher, vindo com seu cântaro, um horário incomum, não era usual, por isso ela chega sozinha. As demais mulheres costumavam ir ou nas horas iniciais do dia ou nas horas mais próximas ali ao pôr do sol, porque o calor era menor. E ela então vai sozinha e nós já vamos entender, nós que conhecemos a história desde o princípio, conhecemos o final desde o princípio, já sabemos, nós vamos comentar isso depois. Ela vai nesse horário porque ela não queria amoração, não queria ser incomodada. E quando ela chega nesse poço, ela encontra Jesus. Ela, claro, percebe que Jesus é um judeu, ela é samaritana, não haveria diálogo, mas Jesus quebra o silêncio e pede água para ela. E ela se admira, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, não havia contato. Mas Ellen White faz uma ponderação no desejado. Aliás, amigos, irmãos, eu gostaria de estimular você, não importa a edição que você tenha do desejado, eu quero estimular você, leia o capítulo 19, que tem como título Junto ao Poço de Jacó. Encontre um tempinho, mesmo que você espace essa leitura para além dessa semana, é um dos capítulos mais lindos da escrita de Ellen White. Ela diz que no Oriente, a água era chamada o dom de Deus. E dar de beber a um sedento viajante era um dever. Então ninguém podia negar. Então Jesus, se ele tivesse oferecido os seus préstimos à mulher para tirar água do poço, ela teria rejeitado e o diálogo estaria encerrado ali mesmo. Mas Jesus não oferece favor, ele pede um favor e pede água, algo que ninguém podia negar na cultura oriental. E ela, mesmo assim ela se admira.
ela se admirou. Então, a primeira impressão que a mulher tem de Jesus é de um judeu, um homem simples pelos seus trajes, sua aparência, um judeu comum, viajando, cansado, com sede. Essa é a primeira imagem, o primeiro registro. Guardem essa imagem, a imagem que ela teve de Jesus, um judeu viajante. E aqui nos é dito, os autores fazem uma comparação com Nicodemos, que Nicodemos, ele se escondeu na noite para ter um diálogo com Jesus e pediu que Jesus o encontrasse escondido. A mulher também estava se escondendo do público em geral, dos demais, mas ela se escondia comparecendo publicamente a um espaço público num horário que ninguém aparecia. Então, a primeira semelhança entre Nicodemos e a mulher samaritana é destacada aqui. E, finalmente, a lição suscita essa pergunta: por que ela estaria indo a esse horário buscar água, né? O que aconteceria com ela? O que se passava na vida dela para que ela fosse ao poço nesse horário? Então, aqui a gente vai pondo um ponto final na lição do domingo.